Uma alegria estar aqui e que nossa meditação nos ajude a prepararmos esse tempo de Quaresma. É verdade que ficamos na expectativa de tempos em que esperamos uma alegria, celebrar, vai chegar meu aniversário, está chegando o Natal. Mas a Quaresma, digamos que não é um dia que a gente fica esperando. Está chegando a Quaresma, né? Aquela expectativa assim grande, né? Não acontece muitas vezes, porque a gente já imagina, vai ter um sacrifício, vai ter algo que eu me disponho a fazer. E o cristão, então, diante da Quaresma, não tem essa expectativa toda. Mas com o passar dos anos, se a gente vai, de fato, encarnando o sentido da Quaresma, um pouco vem. Porque é um momento de expectativa é que eu vou oferecer algo para Deus. É um momento que, muito mais do que simplesmente fazer um sacrifício, eu vou amar mais a Deus nesse tempo, porque o amor se mede pelo sacrifício. Então eu tenho chance de amar mais a Deus nesse tempo. Que olhe, então, nessa perspectiva, o tempo que começa. Para isso, quem sabe nos ajude uma história que contam do Curadás. O Santo Curadás uma vez recebeu um penitente, ele que tinha esse dom especial de ler o coração das almas que Deus lhe deu. E uma vez veio um penitente e depois de ter se confessado, o Curadás, na hora de dar os conselhos, antes da absolvição, caiu em prantos. E não conseguiu mais falar, estava chorando muito o Santo Curadás, tanto que ficou preocupado o penitente. Olha, padre, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? E a resposta dele foi essa: estou bem, mas estou chorando pelos seus pecados. Choro porque vejo que, sim, você veio e de fato, por ter vindo a confissão, já é um ponto, mas não está totalmente arrependido. Choro porque você não está totalmente arrependido. Choro pelos seus pecados. É claro que quem contou isso foi o penitente, que com aquelas palavras aí ajudou mais ainda ele a se arrepender daquilo que ele tinha feito, né? Que através da Quaresma, de fato, a gente vai chegando a ter essa sensibilidade, né? Ao fazer mais as práticas da Quaresma, vamos tendo mais esse olhar para o céu. E aí, então, vemos o sentido de fazer esse sacrifício, a penitência, e aí vai nos dar uma alegria, ao ponto que, não sei, uma meta é boa assim, que no mesmo final da Quaresma, a gente sinta o valor daquela penitência e sinta que ela está incomodando, né? Não vejo a hora de acabar, que está me incomodando essa penitência, mas ao mesmo tempo a gente olha, nossa, como foi bom, está sendo bom até agora. A gente nota esse paradoxo, né? Está difícil, mas eu continuo, né? Porque eu vejo os frutos, né? Que a gente chegue nesse ponto. Mas para isso, que a gente tem então esse arrependimento verdadeiro. Choro pelos teus pecados, dizia o Curadás. Quem sabe pode ir por aí, então, antes de chegar em considerações práticas da Quaresma, para nos ajudar a nossa conversão, que a gente olhe esse ponto. Choro pelos seus pecados. Jesus chorou algumas vezes. Chorou quando Lázaro estava morto e se comoveu quando chegou, então, Maria, a mais emotiva, diante de Jesus, e consolou ela com seu choro também, e perguntou onde estava Lázaro, e ressuscitou Lázaro. Jesus chorou também diante de Jerusalém, quando via distante de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Esse lamentar de Cristo por Jerusalém, que não se converteu, né? Daqueles habitantes de Jerusalém. E nós podemos ser como esses habitantes, um pouco insensíveis pelos nossos pecados, insensível pela ofensa que se faz a Deus,
E a Quaresma nos ajuda a recuperar essa sensibilidade. Cristo ressuscitou Lázaro e aquele choro foi de acompanhar aquele sofrimento de Maria, de Marta, ao ver o irmão morto. E pouco tempo depois, minutos até depois, Jesus ressuscitou Lázaro. E às vezes poderia alguém pensar, Jesus podia não ter chorado, porque ele não ia ressuscitar Lázaro, então ele podia simplesmente falar, não, se preocupa não, ele vai viver agorinha, né? Se preocupa não, olha, você não sabe, mas eu vou te contar, spoiler, ele vai ressuscitar, né? Então, não fez isso, por quê? Porque ela mexia com o sentimento dela, ela estava triste, então Jesus chorou junto com ela. E a alegria maior não é que ele foi ressuscitado, a alegria maior é que ele é São Lázaro, porque passados anos, não sabemos quantos, depois daquela ressurreição, Lázaro morreu de novo, né? Isso não é spoiler não, morreu mesmo, né? A gente sabe, né? Então, é São Lázaro, porque ele foi amigão de Cristo, junto com aquela família, Marta e Maria, e são até celebrados no mesmo dia, né? Em julho tem o dia dos santos Marta, Maria e Lázaro. Então, a penitência me ajuda a chorar para aquilo que eu devo chorar mesmo, né? Acompanhar Cristo na cruz e preparar o céu, esse olhar para o céu. Há uns anos atrás, o Papa Francisco teve uma frase que ele comentou exatamente esse ponto do choro. Ele tocava o seu coração, na época o Papa Francisco dizia exatamente esse tema, e ele então comentou a respeito, né? Citar a leitura do profeta Joel, que é prevista para a missa de hoje, a gente vai ler daqui a pouco. Dizia o profeta Joel: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor. E esse tema do choro, então, o Papa toma para si e comenta numa quarta-feira de cinzas. Dizia ele: o profeta medita de maneira particular sobre as preces dos sacerdotes, observando que ela deve ser acompanhada de lágrimas. Faz-nos bem a todos, mas especialmente aos sacerdotes, mas a todos, dizia no início da Quaresma, pedir o dom de lágrimas, essas lágrimas interiores, né? Entendemos, é o pesar pelos nossos pecados, a tomar a nossa oração e o nosso caminho de conversão cada vez mais autênticos, sem hipocrisia. Faz o bem interrogar-nos: eu choro? Repita, esse choro pelos nossos pecados, esse pesar. O Papa chora, dizia o Papa Francisco na época. Os cardeais choram, os bispos choram, os religiosos choram, os sacerdotes. Há pranto nas nossas orações? É precisamente essa mensagem do Evangelho. No trecho de Mateus, Jesus volta a ler as 3 obras de piedade previstas: a esmola, a oração e o jejum, e distingue a situação exterior da interior, daqueles que choram com o coração. Ao longo do tempo, essas prescrições foram corridas pela ferrugem do formalismo exterior, ou até se transformaram num sinal de superioridade social, esse de aparecer, né? Por isso, que o nosso coração é que mude, e para mudar, é que ele seja sensível ao que nós ofendemos a Deus. Para isso nos ajuda, para que esse choro seja verdadeiro, que a gente olhe como é a ofensa a uma pessoa, como se mede a gravidade de uma ofensa. Basicamente, podemos encontrar 2 modos de medir. Uma ofensa é maior quanto mais digna a pessoa ofendida. Então, no militarismo, tem diferença se ofende o soldado ou se ofende o general, né?
é medido pelos dias de prisão que vai a pessoa, né? Pela, soldado, tudo bem, todos são uma pessoa humana, mas ali está desempenhando o papel de soldado, e é diferente quando é do general. A ofensa é maior e a punição também é maior. E o homem ofende a Deus. Nós, meras criaturas, com nossos pecados, como que machucamos Deus? Então, a ofensa é grande, se a gente olha desse ponto, porque a dignidade de Deus é infinita. É para enchermos de pesar. Nossa, como que eu ouso, os meus pecados, ofender o próprio Deus, que me ama tanto, né? Mas sem olhar o seu amor, só ver a sua dignidade, que é tão grande. Uma ofensa também se mede, e é mais grave, pela proximidade da pessoa. Tem diferença se ofende um desconhecido na rua, que me fecha no trânsito, nem sequer conheço, ou se ofendo uma pessoa da minha família, meu pai, minha mãe. Claro, porque é uma proximidade, se espera um amor, uma atenção maior. E o homem também ofende a Deus, que é mais íntimo do que o mais íntimo meu. Santo Agostinho nos fala dessa intimidade de Deus tão grande para conosco, mais íntimo do que o mais íntimo meu. E eu ofendo a Deus. Nossa, quanto que tem que nos pesar o coração, Deus que morreu na cruz por mim, e morreu mesmo por mim, e sente a minha falta quando não estou nas minhas orações, quando faltam a missa. Gosto de lembrar esse fato, digamos que apareça nas notícias que está havendo conversões em massa na China, e mais 1 bilhão de pessoas querem assistir a missa, e 1 bilhão quer se confessar. Já padre, né, para poder atender tanta gente lá, né, então. Mas aquele dia, uma missa campal, massiva na China, com mais pessoas, naquele dia, eu aqui no Brasil, se eu não for à missa, Deus sente a minha falta. Onde está fulano? Sente a minha falta, porque Ele olha um por um, não é na massa, né? Não é assim, Deus tem 1 bilhão lá na China, então você vai ficar distraído com 1 bilhão lá, e eu fico aqui e faço qualquer coisa. Então. Não, Ele sente a minha falta. Onde está? E já que sente a minha falta, se por acaso então não corresponde a esse amor, lhe dói mais. A ofensa do amigo dói mais. A ofensa nossa, que Deus espera com seu amor, dói mais. E dói mais então se a gente olha, se eu não aproveitar essa quaresma, que é esse tempo de conversão que nos é proposto, nos convida a Deus a cada ano, para que eu mude um pouquinho mais. Então está aí a grande motivação, pode ser, eu gastei tempo nesse início exatamente para esse ponto, para que não fique só em coisas acessórias ou em escolher uma modificação ou outra, uma prática ou outra, mas que a motivação seja essa mais profunda. Eu quero ter esse pesar pelos meus pecados, quero consolar a Deus, consolo a Cristo, carrego um pouquinho a cruz de Jesus, fazendo esse papel da quaresma o melhor que eu tenho. Tem um testemunho de uma jovem na Jornada Mundial da Juventude, há anos atrás, que teve a chance de cumprimentar o Papa João Paulo II na época, que tinha presidido a jornada, e foi escolhido entre as várias jovens que estavam lá, os jovens, para cumprimentar o Papa no final da cerimônia. E então cumprimentou o Papa, ele beijou então o anel e se levantou, e como ela era a última da fila, já estava indo para onde estavam as outras pessoas, e iam fazer uma última homenagem ao Papa, e ele já ia embora. Mas naquele momento, o Papa, que já estava convalescendo um pouco pelo Parkinson e tal, quando ela segurou a mão do Papa e o cumprimentou, quando se levantou,
o Papa segurou a mão dela. E ela notou que o que acontecia? Que o Papa estava desequilibrando e ela segurou para que o Papa não caísse naquele momento, né? E a última homenagem o Papa fez segurando a mão dela, né? Ela estou sendo a bengala do Papa naquele momento ali, né? E de um modo discreto, quem vê a cena quase não percebe, mas depois ela deu esse testemunho dizendo que ficou muito comovida com aquele ponto que o Papa quis confiar que ela, né, ele segurasse naquele momento, né? E teve lá a última homenagem e já terminou. Às vezes Deus vai nos querer que eu sustente também, sustente aquela parcela pequena da igreja que está nas minhas mãos, sustente com a minha oração, a minha mortificação, a minha esmola da Quaresma. Mas entremos então agora já no aspecto concreto. Que mortificação fazer? Se é para consolar Cristo, se é para então dele se pesar pelos meus pecados, que Deus sente a falta se eu não correspondo, o que fazer? A igreja nos deixa já de mão beijada aquelas 3 práticas: o jejum, a oração e a esmola. E no seu sentido espiritual, especialmente. É claro que podemos, e já vivemos hoje o jejum, né, e que é uma refeição normal e as outras bem menos. Já podemos sentir tocados e querer fazer alguma esmola, a oração com mais vigor, mas é bom que a gente olhe no sentido espiritual. Até o Papa Leão nos deu essa dica na mensagem da Quaresma desse ano, né, que a gente pode fazer o jejum de palavras que ofendem. É diferente do jejum. Eu pensava que era só o doce, já estava pensando no doce, o Papa falou de palavras aí, né? Acho que vou ficar no doce mesmo e tal, né? Não, mas olha, tá vendo? O sentido espiritual é bonito e é mais profundo e custa mais, né? A esmola, então tem que esperar alguém que aparece lá para eu poder fazer uma esmola e tal, né? E às vezes a gente pode fazer a esmola do nosso tempo. Um tempo para ficar do lado lá daquela amiga que está precisando de ajuda, porque terminou com o namorado. Um tempo para ficar do lado lá da minha irmãzinha lá e terminar a tarefa de casa dela, que ela precisa, e às vezes eu tenho tempo para ela. Um tempo para conversar com os meus pais, às vezes acabam não tendo tempo, na correria, no corre-corre. Às vezes o principal tesouro que podemos oferecer vai ser do tempo, né? E reparem, se está numa situação segura, se a gente vê que dá, às vezes até para um mendigo, o que vai agradecer é o tempo, né? Às vezes até isso. A gente vê lá uma pessoa que está pedindo ajuda, às vezes está querendo só um pouco de atenção, falar que a gente vai rezar pela pessoa e tal, né? Claro, você está seguro se a situação dá, mas é impressionante, né? Só de perguntar o nome, falar que eu vou rezar, muitas vezes, muitas dessas pessoas se comovem. Poxa, eu tenho um nome, perguntou o meu nome, né? Tem um rapaz que fala comigo que na frente de uma comunidade estava passando e veio uns caras em direção a ele, parecia que iam roubá-lo, né? Ele ficou um pouco tenso assim, mas no final só pediram uma ajuda e ele não tinha, literalmente não tinha mesmo, tá? Então falou que não tinha e pediu, então, olha, qual que é o nome de vocês que eu vou rezar? Inclusive eu estou aqui estava rezando o texto na hora, então eu vou rezar o texto aqui por vocês, né? E aí o cara falou o nome, né? Falou o seu nome, nem lembro, Mateus, sei lá, falou o nome dele, e foi embora, né? E aí passou uns minutos, veio de novo o cara correndo, e falou, isso, agora vem. Falou, olha, eu falei meu nome de mentira, né? Meu nome não é Mateus não, é João, mas reza por mim aí. O cara foi embora. Agora falou o nome certo, né? Interessante, né? Então a pessoa ficou comovida e até agora revelou o nome correto, porque estava interessante. Então é isso, as pessoas ficam comovidas, esmola o nosso tempo, perguntar às pessoas que têm um nome, isso muda completamente. Que eu dei esmola do meu tempo, que vai ser maravilhoso. Às vezes
simplesmente dominar a nossa ansiedade, que eu tenho uma coisa para fazer e tal, e eu tenho essa calma para ficar lá e terminar aquela tarefa com aquela pessoa, e depois eu vou fazer a outra. Quem conheceu São José Maria conta, né? Impressionante, nas biografias vão contando, que quando alguém vinha perguntar alguma coisa para São José Maria, estava na mesa de trabalho, às vezes preparando uma meditação, e vinha tirar uma dúvida com ele olhava para o rosto da pessoa e conversava como se a pessoa só tivesse ela lá, presente. E olha que tinha muita coisa para fazer, o São José Maria. E era impressionante, todo mundo se sentia muito acolhido. E todo mundo também disse, era unânime, que quando terminava o assunto, conversava com ele, quando a pessoa estava indo embora, virava as costas, notava que ele voltava 100% naquela tarefa nova que ele estava fazendo já antes que foi interrompido. Impressionante. Porque supõe também mortificação, porque você fica ainda, né, pensando no que você falou, querendo ainda continuar, ou deixa eu descansar um pouquinho aqui, que foi tão, né, cansativa essa conversa. Não, mas ele já voltava. Então, a esmola do nosso tempo, com essa mortificação de voltar logo, para aproveitar ao máximo tempo com as nossas coisas, mas não com os outros. O jejum das palavras, que dizia o Papa Leão, que é também maravilhoso, palavras que ofendem, é para que, no fundo, é outro modo de viver a caridade que o Papa Leão nos pediu, né? E sempre tem algumas palavras que podem ofender mesmo, embora de imediato não pareça. É aquela ironia sutil que a gente tem na ponta da língua, né? Mas eu me seguro então para não dizer aquela palavra, para poder então não humilhar aquela outra pessoa. É aquela piada que só eu vou rir, mas é tão engraçado, dá vontade de contar aqui, né? Mas eu me seguro naquela piada lá, exatamente para não humilhar aquela outra pessoa. E perdi uma piada, mas não perdi uma amiga. Deixa eu, é melhor perder a piada vai se esquecer, mas a amiga está aqui, né? Então eu não quero perder essa amiga. E então aí é um pedido que o Papa faz. As reclamações, esse pedido do Papa encaixa perfeitamente, né? Que às vezes é verdade que dá vontade de reclamar, e a gente tem razão. Reclamar do trânsito, reclamar do tempo, a gente nunca está satisfeito, né? Faz calor, nossa, que calor. Aí chove, nossa, está chovendo. Faz frio, nossa, frio. Então nunca dá para satisfazer a gente, né? Sempre tem alguma coisa. Então de segurar aquelas reclamações. Às vezes eu vou até além, para que a gente possa fazer isso. O melhor vai ser ativamente agradecer, elogiar o que é possível elogiar, né? Porque ninguém pode vencer o que não substitui. Se eu vou tirar a reclamação, o que eu vou colocar no lugar? Então a gente pode ver, poxa, eu vou tentar agradecer mais as pessoas, tentar elogiar mais uma coisa que é possível elogiar. Não é que eu vou inventar um elogio, mas vou de fato reconhecer as coisas boas que há, e assim torno mais leve as pessoas que convivem comigo com as minhas palavras. A esmola, o jejum, a última prática da quaresma que nos é pedido, né? Cada um vai vendo, o que eu posso escolher dessas várias sugestões que eu vou dando. Se eu escolher uma prática de jejum, de esmola, de oração, já está bom, mas que eu viva bem, verdadeiramente. Mas falta então falar da oração. Às vezes, da oração vai ser a qualidade das minhas orações, porque eu vou fazendo apressado. Então, tentar fazer as mesmas que eu estou fazendo com mais amor. Às vezes, vai ser também aumentar um pouco a oração. E aí a primeira grande prática vai ser a missa. Se eu posso encaixar uma missa a mais na minha jornada, na semana, e assim já vou agradar muito a Deus com essa assistência à missa. Tenho um amigo padre que mora num bairro distante, e lá se dispôs a fazer lá para os seus paroquianos uma missa às 5 da manhã, porque para entrar em competição com o Frei Gilson, não, é porque quem quiser pode ver o Frei Gilson, mas ele colocou esse horário porque quase todo mundo depois vai para o trabalho. A cidade é praticamente dormitório, então pegar um ônibus, todo mundo pega ônibus
5h40 da manhã, por aí. Então, vamos colocar a missa 5 horas. Porque quem quiser vem à missa e depois já emenda para ir para o trabalho, né? E isso não foi nesse ano, colocou no outro ano. E veio tanta gente nessa missa, muita gente acordando nessa hora para assistir a missa, que depois que acabou a quaresma, a proposta era a quaresma, né? Houve uma espécie de pressão, olha, padre, continua com essa missa, né? E aí ele balançou um pouco, mas o problema é que o padre também tem que acordar, né? É isso aí, então. Mas ele continuou, que eu saiba, estava continuando com essa missa, né? Impressionante, né? Começou com uma proposta e foi adiante. E as pessoas estão assistindo e já vão, né, dizem muitas, já vamos abençoados para o trabalho, né? Então, que nós pensemos, né? Será que eu não posso? Tem gente que não precisa de um sacrifício das 5 da manhã para assistir uma missa, não precisa só uma meia horinha perto do meu trabalho, ou antes da faculdade, na hora do almoço. Graças a Deus há muita oferta e a gente pode aproveitar essa chance para acompanhar Jesus na missa, né? A oração entra o terço também, se a gente não tem o costume de rezar, então mais o terço. Mas eu me proponho uma outra prática, só vou anunciar aqui, se a gente quiser colocar da oração, é fazer de verdade uma oração mental. Porque, repara, a oferta que muitas vezes se fala para as pessoas é muito de orações vocais, né? O próprio texto, a missa também, de certa forma, é uma oração vocal, porque tem uma fórmula já fixa. Já a oração mental é espontânea, essa é mais difícil. E Deus espera que eu também fale com as minhas palavras. De repente, a minha prática da quaresma vai ser fazer com mais qualidade a oração mental, escolher melhor o tema, conversar com Deus então sobre aquele tema, e às vezes eu vou dizer para Deus, olha, se Senhor, eu não sei fazer oração, me ajuda aqui, e já vou estar agradando a Deus, fazendo um pouco mais de tempo de oração mental. São José Maria às vezes se comovia e até dizia essa imagem que ele tinha de olhar para Deus no céu e pensar o que diria Deus ao ver o nosso esforço por fazer melhor as nossas orações. E ele então imaginava que Deus no céu dizia mais ou menos algo parecido: essa filha minha, esse filho meu, que esforço faz por portar-se bem? Vou lhe dar mais graça. E a gente pode arrancar graças do céu com o nosso esforço de viver bem essas práticas da quaresma. Vamos terminar, já acaba o nosso tempo da meditação. E então, que concretizemos. A motivação inicial é acompanhar Cristo, que chora por nós e eu quero acompanhá-lo. As práticas são essas, da esmola, da oração, do jejum, sobretudo no seu aspecto espiritual. Que alegria vamos dar para Cristo com esse coração que se converte com essas práticas. Maria Santíssima nos ajude a colocar em prática o que queremos fazer nesse tempo. Maria teve um papel decisivo na cruz. Ajudou Jesus a levar a cruz até o final. E podemos pedir ajuda para ela, que ela nos ajude a levar essas práticas da quaresma até o final, né? Maria, peço ajuda à senhora, que aquilo que eu me dispuser a fazer, de jejum, de esmola, de oração, com a ajuda da senhora, eu vá até o final, né? E não desista, e vá aos poucos convertendo o meu coração para chegar então na Páscoa com essa alegria verdadeira, com o coração convertido, porque o olhar da senhora, como olhou para Cristo na cruz, vai nos revigorar, vai nos dar força para esse caminho da quaresma.